Nesse momento, queria chamar a pastora Márcia, que ela vai estar repartindo a palavra conosco primeiro. Uma salva de palmas para a pastora Márcia. Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente, viu, pastora? Muito obrigado. A gente só fez um tour ontem, né? Mas amém, gente. É um prazer a gente estar aqui com vocês, né? A gente viu, né, essa igreja assim como um embrião mesmo, né? Assim, nascendo. Obrigada. E é um prazer. Quem não me conhece? O Tonho conhece. Esse aqui, ó, é lá de Irati, ó. Ele é filhinho nosso lá de Irati, né, Tonho? E a família lá. Mas amém, gente. Está bem feliz. E hoje nós vamos falar sobre fé. É algo que a gente precisa ter, né, para na nossa caminhada, para nós andarmos no Senhor. Eu queria chamar a tecladista aqui, até aqui. Mas antes eu queria orar com vocês. Senhor, no nome de Jesus, venha mesmo me usar, Pai, para que, Pai, a porção que o Senhor quer dar a cada um nesta manhã, Deus, seja dada mesmo, Senhor, e que venha transbordar. Me usa mesmo, Senhor, como um vaso nas tuas mãos. Pai, nós queremos sair daqui, Pai, crescidos, Pai, em graça e conhecimento no Senhor. Eu te agradeço por cada vida aqui, cada família aqui representada. No nome de Jesus, te louvamos, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo de adoração, de comunhão a Ti, Deus. No nome de Jesus. Amém. Então, essa mensagem, ela se chama Fé para Viver o Milagre. Ouvindo, crendo e obedecendo. Diga assim: ouvindo, crendo e obedecendo. Amém? E tem uma canção. Pedi para Elisete, né, tocar uma canção que eu amo demais, né? Quem conhece a Raquel Novaes, a cantora? É uma bênção, né, gente? Se vocês não conhecem, vão lá no Spotify. Raquel Novaes é uma adoradora mesmo do Senhor. E tem uma canção que tem tudo a ver com essa mensagem e que eu amo demais. Que é assim. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, pode sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei que já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Então essa canção, ela diz assim: eu não posso te ver, mas eu te amo. Nós cremos num Deus que nós não vemos Ele fisicamente, mas Ele mora aqui, Ele habita nos nossos corações, nas nossas vidas. E isso é fé, gente, né? A gente crê nele, a gente ama Ele, mesmo sem vê-lo fisicamente, né? E quem anda na luz, Ele fala, quem vive por fé. Aí fala, alegria da tua presença, alegria da salvação. Nós podemos sentir essa alegria sem ver. A gente não precisa de algo para a gente se alegrar. A gente tem Ele dentro de nós, amém?
E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre Hebreus, obrigada, Elisete. Sobre Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé não é apenas acreditar que Deus existe. Não é verdade, gente? Porque se a gente perguntar para todo mundo na rua, né? Eu falo no Brasil, porque tem países que não ouviram falar de Jesus ainda, né? Mas se a gente perguntar para todo mundo na rua, você acredita em Deus? Acredita em Jesus? As pessoas vão falar, não acredito. Não é verdade, gente? Mas a fé, no original, é a mesma palavra por fidelidade. Diz respeito a gente fazer uma aliança com Deus. É como um voto de casamento, né? Um pacto. É algo profundo. Porque eu acredito, eu faço uma aliança com Ele. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a fé verdadeira sempre vai assim, envolver 3 elementos, que é ouvir a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra para crescer a nossa fé, para nós termos fé. É crer sem ver e obedecer mesmo sem entender. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, que eu quero compartilhar com vocês. Ouvir, crer e obedecer. Em primeiro lugar, deu certo ali, né? Em primeiro lugar, a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Em Romanos 10:17 diz assim, ó: logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Gente, a fé não surge assim do acaso, não cai assim nas nossas vidas, né? Não vem por acaso, nem pela necessidade, nem do desespero, né? Ainda que a pessoa não tenha fé, gente, você já viu uma pessoa que não tem fé, na hora do desespero, o que acontece com ela? Ela vai murmurar mais, né? Ela vai blasfemar mais, vai xingar, muitas vezes fazer besteira. Nós temos visto pessoas se matando outras pessoas, não é verdade, gente? Por falta de fé, está vazio lá dentro, né? E a fé nasce quando a palavra de Deus é ouvida e é recebida no nosso coração. Gente, o nosso fundamento é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é a palavra. Ele é o verbo vivo, o verbo, né, que desceu do céu mesmo para viver neste mundo, para morrer por mim e por você, morrer numa cruz. Ele veio aqui, ele é a própria palavra. Como que se a gente não conhecer a palavra, a gente não conhece Jesus. A gente pode vir na igreja todos os dias, mas se a gente não buscar a palavra, a gente não vai conhecer esse Deus verdadeiro, esse Jesus que nos deu essa salvação. Amém? Então, onde não há palavra, a fé enfraquece. Nós somos enfraquecidos. Por que há tantos crentes enfraquecidos? Porque não está buscando na palavra, né? E onde a palavra é anunciada, a fé é gerada e os milagres acontecem. Nós vamos ver milagres se a gente está gerando essa fé na palavra de Deus dentro de nós. Por isso que o inimigo tenta nos distrair com tantas coisas, né? Nos calar ou nos fazer afastar da palavra de Deus. E ele sabe que se a gente ouvir a voz do Senhor, a palavra dele, tudo vai ser transformado na nossa vida, tudo vai mudar. Você crê nisso? Né? E a gente está vivendo esse tempo de distração, é muito alimento na internet. A gente nunca teve um tempo dessa forma, gente. E assim, eu me lembro, quando houve a pandemia, eu pensei assim, nossa, depois da pandemia, depois que tudo isso passar, né, as pessoas virão com tudo para o Senhor. Né, vão se firmar mesmo no Senhor, vão agarrar Ele, assim como Jacó agarrou o anjo ali, né, que era o próprio Senhor. A gente, né, o que a gente viu, gente? Parece que todo mundo esqueceu daquele tempo, das mortes, do sofrimento. Parece que não houve aquilo. Né? As pessoas estão mais distraídas ainda. E eu te falo assim, há muita coisa boa na internet, né? Muitos bons pregadores, palavras, a gente tem que saber discernir quem é bom para a gente escutar.
Porque tem muita gente que está falando coisas nada a ver na internet, né? O evangelho próprio, o evangelho fácil, né? O evangelho daquilo que a gente quer escutar. Não é verdade, gente? Mas eu pergunto para vocês, já me fiz essa pergunta para mim, do que eu tenho me alimentado na internet? O que os meus olhos estão vendo? No nosso natural, se a gente comer massa todo dia, se a gente comer lanche todo dia, e é gostoso, né, gente? Tudo que é gostoso. Né? Se a gente tomar refrigerante todos os dias, né? Trocar água por refrigerante, fritura, batata frita, o que vai acontecer? O nosso corpo vai sentir, né? Vai adoecer. E a mesma coisa no espiritual, se a gente estiver comendo, né? O que a gente está alimentando a nossa alma, o nosso espírito, é isso que vai transbordar da gente. Então, preste atenção, o que tem transbordado do meu interior? Né? O que tem saído da minha boca? Então, é aquilo que eu estou me alimentando. Né? E, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está vendo, ouvindo, e aonde a gente está indo, com quem que a gente está andando. Está, assim, nos edificando ou está nos levando para trás, né? Assim, a gente está retrocedendo. Porque hoje a gente tem um mundo nas nossas mãos através do celular, das redes sociais, a gente tem ali, tem tudo, gente. Quem é do meu tempo, né? Os jovens de hoje não sabem o que é a gente ficar sem celular. Hoje o que a gente faria sem um GPS? Tá certo que às vezes ele erra, né? Mas o que a gente... Olha, a gente estava falando ontem, né? A Betiane e o Ronei vieram aqui com a gente, são lá de Fernandes, pertinho, mas estão na igreja em Irati. O que a gente fazia sem GPS? Eu lembro, meu pai era caminhoneiro, ele tinha um guia, assim, dessa grossura. Quem é desse tempo, gente? Não é? E era assim. E a gente vivia bem, não tinha celular. Os jovens de hoje falam, meu Deus, como que vocês viviam desse jeito? Vocês eram uns tapados, né? Eu sei que vocês pensam isso, jovem. Mas não existia, então, para a gente, era normal viver dessa forma. Né? E a gente vê isso. Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está vendo, né, todos os dias. Porque a gente pode, sim, expandir a palavra de Deus através das nossas redes sociais. A gente pode colocar coisas lindas ali na rede social, gente. Porque se a gente não souber usar, aquilo vai adoecer nós espiritualmente. Porque vai trazer muitas vezes a comparação. Eu começo a me comparar com as pessoas, com a mulher com outras mulheres. E muitas vezes aquilo que a gente vê não é o real. Não é verdade? Aquele sorriso ali... não é o real. Então, muitas pessoas acabam caindo até em depressão por se comparar, por se achar inferior, porque está olhando demais para aquilo está distraindo. Aí a gente tem que tomar cuidado com as distrações deste mundo, porque o inimigo, ele está, sabe, agindo dessa forma muito grande através da internet, gente. Por isso que a gente tem que estar cheios da palavra do Senhor em nossos lábios, nosso coração, em nossas vidas, em nossas ações. 1 Timóteo 1,14 diz assim, ó, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Então, a gente tem que se encher de fé e do amor que só vem dele. O amor verdadeiro só vem mesmo do Senhor. Abraão, ele ouviu. Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ouviu, ele creu e ele obedeceu. Maria, uma jovem, né, uma adolescente, o anjo veio falar com ela e falou para ela que ela conceberia uma criança, o seu nome seria Jesus. Ela ouviu, ela creu e ela obedeceu. Pedro ouviu. Depois de uma pescaria a noite inteira que ele não conseguiu pescar nada, ele e os outros pescadores, ele ouviu Jesus, lança a rede. Ele ouviu, ele creu e ele obedeceu.
Todos viveram milagres. E nós só vamos viver os milagres se a gente ouvir, se a gente crer e se a gente obedecer. Amém? Por isso a gente tem que cuidar com o barulho ao redor das nossas vidas. Que o barulho ao redor das nossas vidas não seja maior do que a voz do Senhor nos nossos corações, nos dando direção. A fé também faz milagres, né, através da palavra. Em Mateus 8, a partir do 5, diz assim, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Gente, a gente assim aprende muito com esse centurião, né? O centurião, ele nos ensina algo poderoso sobre fé. Ele diz a Jesus: diz somente uma palavra, né? E o meu criado há de ser curado, há de sarar. A palavra, lembra que é o próprio Senhor Jesus, ele estava diante da palavra de Deus ali. E ele viu em Jesus a autoridade que ele tinha ali. Esse homem, ele não era um judeu, ele não fazia parte ali do povo da aliança, mas ele entendeu algo profundo, a autoridade da palavra de Jesus. Ele teve fé. Ele teve uma fé tão grande que causou admiração, uma satisfação em Jesus. Porque ao longo dos evangelhos a gente vê que Jesus, ele chama atenção, muitas vezes até dos discípulos, né? Sobre fé, homens de pequena fé, né? Por que vocês não tiveram fé? Né? E a gente vê só em 2 momentos que Jesus se admira e elogia a fé desse centurião, né? Que centurião era um homem que estava sob o governo dele de 80 a 100 pessoas. Soldados ali, romanos. Né? Ele era gentil, ele era um oficial romano, um oficial opressor ali. Alguém que aos olhos dos judeus estava fora mesmo. Não era considerado ali. E mesmo assim, ele se aproxima de Jesus movido assim por um problema real, que era o seu servo que estava doente. E eu vejo que ele devia amar muito esse servo, né? Porque ele foi até Jesus e foi até um lugar onde Jesus estava, era longe, não era perto. E com certeza ele ouviu falar de Jesus. Porque se ele foi em busca de Jesus, é porque alguém falou para ele de Jesus. Não é verdade, gente? E a gente tem que falar de Jesus. As pessoas virão até onde está a palavra de Deus, que é neste lugar. Se a gente for falar, a gente precisa falar. Muitas vezes a gente está tão assim acostumado com a presença de Deus, que é gostoso estar na igreja, é gostoso cantar louvores, é gostoso ouvir a palavra, que às vezes a gente se esquece de falar para as pessoas. Quantas pessoas não estão assim gravemente feridas na alma, nos sentimentos? Pessoas estão perdidas ali fora e a gente precisa trazer, né? E ele ouviu com certeza, né? E ele ignorou todas as barreiras culturais, religiosas, sociais ali. E a fé verdadeira, gente, nos leva até Jesus. E apesar da autoridade militar ali que ele tinha, né, esse centurião, ele reconhece quem Jesus é. Nós temos que reconhecer quem Jesus é nas nossas vidas, né? Ele entende a autoridade espiritual de Jesus, ele não se impõe, ele reconhece ali. E a humildade, gente, não afasta Jesus, só atrai ao Senhor. Ele ama um coração humilde, contrito, um coração quebrantado diante da presença dele. Mateus 8,13 diz assim: então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste,
te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Na hora que Jesus falou, ali né, onde o criado estava, ele nem estava perto, porque ele entendeu a autoridade, né, o centurião entendeu que Jesus... Gente, aquele parente seu lá de longe, você pode orar por ele daqui, em nome de Jesus, ele vai ser curado. Amém? Aquela pessoa que precisa do Senhor, que não conheceu o Evangelho, você vai orar e vai crer, né? A gente tem que crer. Em segundo lugar, crer é confiar mesmo sem ver. Muitos ouviram falar de Jesus, né, mas poucos creram. Que era a multidão, né, e os discípulos creram ali. Em Hebreus, que fala, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se vê. Crer é aceitar a palavra antes de acontecer. Antes daquilo que foi pedido acontecer. Lembra, o centurião, ele creu antes de ver o servo dele curado. Ele falou assim, ó, dizem uma palavra e eu sei que ele vai ser curado. Então, crer é confiar quando não faz sentido. Maria, ela confiou na palavra do anjo. Não é verdade, gente? Antes, assim, porque hoje é fácil a gente... Porque a gente vê assim a história, já está escrito a história. Mas se coloque no lugar de Maria. Não tinha acontecido ainda. Ninguém havia engravidado do Espírito Santo. Vocês entendem? Ela era uma virgem. Ela não havia conhecido homem. E assim, ela confiou na palavra do Senhor. Lucas 1, a partir do 30, diz assim, ó. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E Maria, ela não ficou, sabe, ela só perguntou assim, ó, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Que está no 34. No 35, respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria não ficou questionando, não ficou, sabe, isso é loucura, né? Você está aqui, é loucura isso. Não, ela falou assim, eis aqui a serva do Senhor. No 38, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela creu, ela ouviu o que o anjo falou, ela creu e ela obedeceu. Ela não sabia, ela não sabia o que iria vir, como Jesus ia crescer, como ele ia sofrer, não sabia, mas ela creu naquilo que veio do céu, porque ela estava conectada com o Senhor. Crer, gente, é permanecer firme, assim, quando nada muda, quando parece que nada está mudando. A gente está orando e nada está mudando. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Mas crer é isso. Jó, ele perdeu todos os seus filhos, riqueza, saúde, assim, em um curto período de tempo, não é? E ele recusou-se a amaldiçoar ao Senhor. Ele creu, porque ele conhecia o Senhor. Ele declarou em Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha que fé, gente. Não é por isso que a Bíblia conta a história dele. José também, filho de Jacó, ele foi traído, vendido como escravo, injustamente acusado de assediar uma mulher. Ele foi preso por 15 anos no Egito ali, e mesmo assim ele permaneceu fiel ao Senhor, no trabalho, na prisão, aonde ele estava. A gente vê que a Bíblia por várias vezes fala assim, ó, e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José. Por que que ele permaneceu firme? Porque ele tinha a palavra dentro dele, o Senhor estava com ele. E o Senhor honrou José, tornando governador ali do Egito, com o propósito também de salvar o povo dele. Jesus, ele confiava no Pai.
né? Muito. E humanamente, gente, não fazia sentido Jesus morrer daquele jeito que ele morreu, né? Se a gente for pensar humanamente. Né? Por que Jesus morreu daquela forma tão trágica? E ele no Getsêmani, quando ele estava orando, ele fala assim em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que ele falou, gente? Ele falou assim, ó, não, Jesus, o próprio Jesus, que ele poderia ter mudado toda a história ali. Ele falou assim, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer de outra forma. E hoje em dia, não é verdade que muitos crentes estão falando, Senhor, o Senhor tem que fazer isso. O Senhor tem que fazer isso, que é o Senhor, é a palavra do Senhor, sabe? Mandando em Deus como se Deus fosse assim o servo nosso. Não. Nós temos que falar, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas que faça a tua vontade na minha vida. E, gente, não é fácil fazer essas orações. Porque Deus, ele vai tratar conosco, vai mexer tudo dentro de nós, mas nós estamos na vontade dele, não é na nossa força. Muitas vezes a gente fica dando círculo, andando em círculo, porque a gente quer fazer a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus. Não é verdade? A gente acha que na força do nosso braço a gente consegue as melhores coisas, e não é isso. Né? Muitas vezes, gente, a maioria das vezes, não vai ser do nosso jeito. E no versículo 43 de Lucas 22, diz assim, ó, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Você crê que quando você está orando, tem um anjo do céu ali com você, te fortalecendo, gente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos do Senhor ao nosso redor, nos fortalecendo ali, como foi com Jesus. É conosco também hoje. E em terceiro lugar, gente, obedecer, que é a parte mais difícil, fala a verdade, que a gente tem desde pequenininho, né? Eu tenho uma netinha agora, coisa mais linda, gente. Quem já viu minha netinha nas redes sociais? Pela internet, né? Ela é fofa, tem umas pernas assim, ó, bem gostosa, né? Vontade de morder. Ela é linda, você olha para ela, ela é linda. Mas ela vai pegar as coisas assim, você fala, não, e ela está lá. Você fala, não. Gente, como é difícil a gente, desde pequenininha, porque a gente tem uma natureza, a gente é ruim por natureza. Olha para quem está do seu lado e fala, você é ruim por natureza. Só o Senhor mesmo, né? E em nós, que sabe... que nos dá graça, gente, porque, olha, a gente é ruim, né? A gente não gosta de obedecer, a gente gosta de fazer tudo ao contrário, e a gente vê desde criancinha pequena, a gente já nasce assim, sabe? Não querendo fazer as coisas. E Noé, ele ouviu ao Senhor para construir uma arca, né, gente? No meio daquela geração perdida, que eu vejo que está igual hoje. As pessoas estão com falta de amor, né? Você não sabe mais, olha, quem é homem, quem é mulher, né? Gente, vamos falar a verdade. A gente tem que olhar, às vezes, direito para ver se é homem, se é mulher, porque está tudo misturado. E está tudo virando normal as coisas. A gente não pode se acostumar com esse mundo. Não vos conformeis com este século, a Bíblia fala. E muitas vezes a gente mesmo está se acostumando, porque a gente está vendo, né, as notícias, está vendo... A gente olha ali, Instagram, está tudo muito normal. E a gente tem que ficar, sabe, pedindo discernimento para o Senhor. Para aquilo não entrar no nosso coração como normal. Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Amém? E Gênesis 6:8 diz assim, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Numa geração perdida, numa geração que estava ali, né, na maledicência, promiscuidade, o Senhor olhou para Noé, olhou para Noé e achou graça, né? Viu algo diferente nele, viu ele um espírito reto ali.
E porque o Senhor, a gente vê que Ele não procurou aquela pessoa mais estudada, não procurou o mais forte, né, o mais inteligente, nem o mais rico, mas Ele procurou um homem obediente, um homem de um coração ensinável. E quando o Senhor falou com ele, simplesmente ele obedeceu. Parecia loucura, né? Mesmo sem entender. Noé, ele obedeceu ao Senhor. Pois olha, gente, que interessante, porque nunca havia chovido. Então, ele não tinha chuva. Por que fazer uma arca daquele tamanho para colocar tantos animais e a família dele, se não havia chuva, né? Então, era algo assim. E ele levou 100 anos construindo aquela arca, gente. 100 anos. Então, era loucura. E assim, com certeza, ele era tido como louco. E hoje o Senhor tem dado sinais também da vinda dele, não tem? A gente tem visto catástrofes, a gente tem visto tsunamis, a gente tem visto terremotos, a gente tem visto guerras, rumores de guerras. A gente tem visto tantas coisas que nos levam a crer que Jesus está às portas, mas a gente está levando a vida normal, né? E está levando, está levando. A gente tem que estar atento, gente. A gente tem que estar preparado. Preparado para a volta dele, para a vinda dele. A gente tem que estar assim, revestido da armadura do Senhor, porque ele está às portas. Nós não podemos brincar de ser crentes, nós não podemos brincar de vir à igreja. Não, nós temos que, sabe, tomar uma posição, como essa palavra que foi falada aqui hoje. Perdoar quem a gente tem que perdoar. Que a gente sabe que a gente precisa. A gente sabe o que precisamos, assim, acertar no nosso coração, alinhar com o coração de Deus. Nós sabemos. Quando a gente foi, assim, como eu vejo Noé que foi louco, Abraão também, que parece loucura. Quando a gente foi para Irati, o Luciano nos chamou, a gente morava em São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, né? E hoje eu vendo assim, que loucura que a gente fez. O Luciano, gente, ele tinha 30 anos quando ele nos chamou. Pensa, ele era um jovem. Hoje eu vejo, a Kelly tinha 26 anos. Né? Eu tinha, na época, 36 anos. Não é loucura o que foi feito? A gente confiar. Não, e ele não era esse famoso que ele está hoje, não, né? O Luciano Subirá, né? Não, as pessoas chamavam ele, os pastores, assim, mas nada, não tinha isso. E não tinha uma igreja, e a gente foi para Irati, tinha uma célula lá. Né? Então, eu vejo assim, que loucura que nós fizemos. Né? A gente para e pensa assim, se a gente pensasse, eu não sei se hoje, se a gente pensasse, não faria uma coisa dessa. Humanamente, não, né? Só o Senhor mesmo, porque a gente ouviu, eu tive que ouvir claramente, gente, pedir provas para o Senhor. Né? A gente ouviu, a gente creu e a gente obedeceu, que foi a parte mais difícil. Sair de um lugar onde você está estabilizado, né, para ir num lugar, numa terra que a gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Irati. Vocês já ouviram falar de Irati? Já, né? Famoso, né, gente? Mas naquele ano a gente ouviu falar de Irati, que eles ganharam o campeonato de futebol. Aí a gente ouviu falar, né? Paranaense. Aí a gente ouviu falar de Irati, mas antes a gente nunca tinha ouvido falar dessa cidade. E foi loucura, né? Não sei quem foi mais louco, Luciano ou nós, né? Hebreus 11:7 diz assim, ó, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Porque hoje é fácil a gente ver a história de Noé. A gente sabe o final. Mas ele não sabia. Ele não tinha vivido tudo. Ele não sabia que ele ia ficar quanto tempo na arca. Ele não sabia que, né? Moveu-se com temor e construiu a arca. Ele ouviu, obedeceu. Ele ouviu, creu e obedeceu. E muitas vezes nós queremos saber, assim, o porquê de tudo, não é, gente? Mas Deus não precisa nos dar explicação do mover dele nas nossas vidas. Ele só nos dá direção através do Espírito e a gente só vai. Né? Todos riram de Noé e a sua família. Todos acharam que ele era louco. Mas olha
esse versículo, a seriedade. E é o que vai acontecer daqui a um tempo. A gente não sabe também, mas vai acontecer, a gente não sabe o dia. Gênesis 7, 16, a parte C, diz assim, ó, então o Senhor fechou a porta. A porta da arca foi fechada. E as pessoas que quiseram entrar, né, não conseguiram entrar. Porque quem fechou a porta? O Senhor. Não foi Noé. Noé não tinha como abrir aquela porta para alguém entrar. Mesmo as pessoas que ele amava, que ele via ali, né, só vê, estava a família dele ali. Então a gente precisa se preparar, que a gente não sabe quando essa porta vai fechar de novo. Né, a gente tem a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. Que nós sejamos aquelas que têm o óleo na mão, que têm o óleo reservado. E a gente não deixar essa chama se apagar dentro de nós. Então Noé, ele ouviu, ele creu e ele obedeceu. E a família dele foi salva, porque mesmo sem entender aquilo, ele creu. O cego também de João 9, ele ouviu o Senhor e ele obedeceu. Olha, vamos ler. João 9, a partir do 5. Enquanto estou no mundo, porque Jesus estava pregando ali para a multidão, né? Ele diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu na terra. Imagina a cena, Jesus cuspindo na terra. E com a saliva, né, ele fez um lodo e ele untou os olhos do cego, ó, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Aí foi, pôs e lavou-se e voltou vendo aquele cego. Imagina, gente, ele era um cego de nascença ali, e as pessoas perguntaram para Jesus quem havia pecado. Uns versículos antes perguntaram para ele. Ele, esse cego, ou seus pais? E Jesus respondeu que nenhum deles, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória do Senhor na vida daquele cego. Então, nem todo sofrimento é uma punição, mas o desejo do Senhor de manifestar a glória dele nas nossas vidas. Né? Interessante assim que Jesus, ele não diz para ele, seja curado. Não seria mais fácil Jesus falar isso? Como em certos casos ele falou assim, levanta dessa maca, né, anda, não peque mais. Né? Ele levanta daí, seja curado. Não, mas ele gospe no chão, ele faz lama e passa no olho do cego. E eu até brinquei assim, né, quando eu ministrei essa palavra lá, eu falei assim, graças a Deus o cego não viu o que ele fez antes de passar no olho. E ele falou assim, né, eu sei que até o guspe de Jesus é ungido, né, gente? Mas imagina a cena, né, de colocar aquele guspe nos olhos dele. E ele creu. Ele ouviu o que Jesus falou, ele creu. E ele obedeceu. Ele não falou assim, por que eu tenho que me lavar? Eu já ouvi falar que o Senhor cura. Não, mas a gente não vai entender muita coisa que Deus fala para a gente. Porque é loucura andar com o Senhor. Muitas vezes, né? A palavra da cruz, gente, é loucura. Não é para o mundo, mas para nós. É o poder de Deus. O que parece loucura para o mundo, para nós é o poder, é a direção do Senhor. Né? É o alinhamento com Ele. E o milagre não está apenas na promessa do Senhor. Às vezes a gente recebe promessas, não é verdade? Quantas promessas você e eu temos nas nossas vidas, que ainda não se cumpriram. Mas nós devemos buscar essa obediência. Porque muitas vezes nós temos promessas, mas se a gente só está esperando a promessa se cumprir e não fazer a nossa parte, não vai se cumprir. Deus vai levantar outras pessoas em nossos lugares. Então, nós temos que, sabe, a gente tem que se levantar mesmo em Deus e obedecer. Agora, quando ouvir o crer e obedecer, eles se encontram, gente. Quando essas três coisas se alinham, né, o céu, ele se move a nosso favor. O Senhor vai fazer.
Ele já está fazendo, ele trabalha até enquanto a gente dorme. O impossível começa a acontecer, a se curvar. Quantas coisas, se eu perguntar aqui para vocês, quantas coisas de livramentos vocês já passaram, de testemunhos, assim, que vocês já passaram na vida de vocês. Eu tenho certeza que a gente ia ficar o dia inteiro aqui ouvindo. Porque Deus, Ele nos dá livramento, até quando a gente não percebe o livramento. Por isso a gente tem que ser mais sensível, pedir sensibilidade mesmo, né, para o Senhor. Quando o ouvir, o crer e obedecer, ele se encontra, o milagre deixa de ser teoria e se torna experiência. A gente começa a ter experiências com o Senhor. E não é sobre entender, é sobre confiar em quem falou. Quem prometeu? Foi o Senhor? Então vai se cumprir se eu estiver conectada com Ele, alinhada com Ele, na palavra dEle. Quantos milagres, né, eu e você, nós temos que testemunhar. Quantas coisas que a gente não testemunha, às vezes por vergonha. Mas é uma coisa tão pequena, mas é tão edificante para aquela pessoa que está junto com você. Você nem imagina. Talvez você ache que é pequeno, mas nada para Deus é pequeno. É nas pequenas coisas que Ele vai nos edificar. E nós temos que começar nas pequenas coisas, ver os pequenos milagres, para que a gente possa ver os grandes milagres. Amém? E nós estarmos aqui já é um milagre, né, gente? Num feriado, num domingo de manhã. E eu pergunto para você, aonde, neste dia, você estaria se você não tivesse conhecido ao Senhor? Você já pensou? Aonde você ia estar? Onde que eu ia estar? Talvez a gente nem existisse mais, não é? Então pense, assim com o coração grato mesmo, Senhor, obrigado porque eu estou neste lugar, eu estou buscando o Senhor neste lugar, né? E assim, Pedro, quando Jesus falou para Pedro também lançar a rede ao mar, num dia que não estava para peixe de jeito nenhum, num dia que estava frustrante para eles ali, para os pescadores. Em Lucas 5, no 4, diz assim, e quando acabou de falar, ele disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, eu imagino, gente, o rosto de Simão, cansado, da noite inteira tentando pescar ali. Né? Mas eu falei assim, olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra, Senhor. Ele ouviu o que Jesus falou, ele creu, e mesmo sem entender, mesmo assim cansado da noite inteira, ele obedeceu. A gente vê que a obediência vence a razão, a obediência no Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós vencemos a nossa razão. Parece que não tem razão, não tem o porquê daquilo. Mas o Senhor mandou, eu vou obedecer. E muitas vezes nós estamos assim, a experiência diz, isso não vai dar certo, né? A palavra diz, faça que eu estou à frente. O Senhor fala, vai em frente. E hoje existe uma rede que Deus está mandando a gente lançar. Né? Nesse dia, nessa manhã. A primeira rede, gente, é de voltarmos à prática da leitura da palavra. Porque quando a gente se converte, a gente tem fome, né, de ler a palavra. Mas a palavra de Deus, eu já li a Bíblia inteira. Não, gente. A Bíblia, ela não é assim, da gente ler num dia e depois nunca mais. Não é um livro comum que a gente lê e depois não precisa mais ler. A Bíblia, ela é viva. As palavras, quantas vezes você já leu o mesmo versículo e aquele versículo falou de uma forma diferente? Ou um versículo que, meu Deus, esse versículo estava aqui na Bíblia, eu nunca nem tinha prestado atenção nele. Quantas vezes eu já li? Porque ela é viva e ela fala conosco. Aí você pode falar assim, mas eu não consigo ler, né? Eu tenho dificuldade de ler. Então ouça, tem aplicativo da palavra de Deus. Vai fazendo o serviço que for, vai andando, caminhando e ouvindo a palavra de Deus. Isso vai trazer, sabe, fé para as nossas vidas. Nós precisamos, assim como o alimento, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque senão nós não vamos crescer.
nós vamos virar crentes mornos, frios. E nós precisamos estar queimando, né? Como diz a música hoje. Amém? Outra coisa. E falar também que não tem tempo de ler. Quantas vezes eu escuto isso, gente? Eu não tenho tempo de ler. Então, vou desafiar você. Se você não olhar o Instagram naquele dia, você vai ver quanto tempo vai sobrar para você. Se você não estiver na rede social, você vai ver. Gente, isso é mentira. A gente mente para a gente mesmo que não tem tempo. Nós temos tempo mesmo. Deixa de ver um filme. Deixa de olhar as redes sociais e nós teremos tempo de buscar a Deus. Fazer devocional, a gente precisa fazer. O que Deus falou comigo? Né? Não precisa ler um monte naquele dia, mas ler um capítulo e deixar Deus fluir dentro de você, falar com você. Isso é alimento para a nossa alma. Voltar a orar e crer sem ver, dar graças antes mesmo de receber, já ter um coração agradecido, um coração grato. Né? Antes da gente receber o que a gente deseja, já estar agradecendo por aquilo. Abandonar o pecado. Gente, aquilo que você sabe que tem feito, que você tem feito de errado. Deixar. Mesmo aquilo que você fala, nada a ver, mas lá no fundo você sabe que está errado. Você sabe que está fazendo. Porque a gente tem o Espírito Santo e ele fala conosco. Né? A luz dele se acende ali e a gente sabe que está fazendo errado. Tem aquela frase, né? Todo mundo faz. E hoje até no meio dos crentes, né, gente? Está todo mundo fazendo. Mas lembra que a mãe da gente falava assim, você não é todo mundo. Diga assim para quem está do seu lado, você não é todo mundo. Você é filho, filha de Deus, do Deus Altíssimo. Amém? Então, gente, a gente precisa persistir naquilo que a gente sabe que é certo. Mesmo que o mundo inteiro esteja falando que está errado. Não, aquilo, a palavra de Deus fala, e é o certo, e eu vou fazer. Porque hoje está muito difícil isso. Né? Então, não sei o que o Senhor está ministrando ao seu coração nessa manhã. Porque Ele te conhece. Ele sonda o seu coração. Né? Ele conhece o seu levantar, o seu deitar, o seu assentar, o seu andar. Ele conhece antes mesmo que a palavra chegue na tua boca. Ele já sabe o que você vai falar, o que você está pensando. Ele conhece você. Eu não sei o que Ele ministrou no seu coração. Mas eu queria chamar o louvor. Podem subir? Mas assim, nós iremos viver os milagres se a gente ouvir, se a gente crer e se a gente obedecer Ele. Hoje Deus não está pedindo para a gente entender tudo, gente. E a gente nunca vai entender tudo. Não queira entender todo o propósito do Senhor para você nesta terra. Não queira entender tudo que o Senhor faz, ou Ele já fez. Mas saiba que Ele tem o melhor para nós. Ele nos ama de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer por nós. E hoje Ele está nos chamando para confiar nele. Vamos ouvir a sua voz? Vamos crer e obedecer ao Senhor? Eu queria orar com vocês. Queria que vocês abaixassem os olhos, abaixassem a sua cabeça, não pensassem mais nada, a não ser o Senhor e o que Ele ministrou ao teu coração. Será que você tem deixado a leitura bíblica? Hoje foi falado que foi abertas as inscrições da escola bíblica. Entre mesmo de cabeça, queira aprender mais no Senhor. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Quanto mais conhecemos Ele, mais nós queremos ficar na presença dEle. Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece aqui cada vida, Pai, e o que cada um necessita, Pai. Nessa hora agora, Deus. O Senhor está sondando esses corações. O Senhor conhece cada aflição, cada luta, cada desafio. O Senhor conhece cada choro, Pai, cada lágrima, Senhor, cada sorriso.
Deus, cada alegria o Senhor conhece. E diante de Ti, nós colocamos as nossas vidas. E Pai, nós queremos ser sensíveis à Sua voz. Nós queremos crer, confiar, mesmo sem entender. E obedecer, Pai, aquilo que o Senhor fala para nós. Venha sobre a Tua igreja, Senhor. Ore ao Senhor agora, com as Suas palavras. Você pode falar, não sei orar, mas fale como se eu estivesse falando com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. É assim que é a oração. Orar é falar com Deus. Fale com Ele.